A Huawei está no Brasil agora com 3 novos smartphones, mas você deve estar se perguntando como que é o sistema dela, como que funciona a interface e todas as opções que vem nela. Nesse vídeo eu vou te mostrar, nesse caso no P30 Lite, que é o irmão mais novo dessa linha que veio para o Brasil, mas eu vou te mostrar nele como que funciona todo o sistema da Huawei e se ele vai te fornecer uma boa produtividade no seu dia a dia na hora de você estar usufruindo do seu smartphone. Lembrando que o P30 Lite é o irmão mais novo dele, mas o que importa é que vem com a MUI, que seria a modificação da Huawei que ela traz para o Android. Então ela segue o segmento em todos os smartphones da Huawei, então provavelmente todas as opções que você encontrar nesse smartphone você encontra no P30, P30 Pro, até no Mate 20 e outros smartphones da linha, tá bom? Antes da gente começar, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui pro canal e se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que está logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo e segue nas redes sociais e vamos lá para a bancada. Estamos aqui com o P30 Lite então e vamos ver primeiramente como funciona o sistema da Huawei, a MUI. Aqui eu estou com a versão 9.0.1 e se você estiver com outro Huawei pode ser que a versão mude um pouquinho, mas de primeiro momento o que eu tenho para mostrar para você é como o sistema da Huawei vem e se você vai conseguir usufruir dele no dia a dia. A tela de bloqueio do sistema da Huawei é essa daqui, ó. Por padrão, relógio aqui embaixo, os papéis de parede mudam a cada vez que você bloqueia e desbloqueia a tela e temos o reconhecimento facial ali na parte de cima. E temos como puxar a câmera diretamente aqui de baixo, é só você puxar para baixo e temos esse menuzinho aqui bem legal que a gente pode fazer alterações e clicar diretamente em várias opções e ativar a tela lanterna, música, calculadora diretamente na tela de bloqueio sem ter que desbloquear o smartphone. Tem bastante coisa útil, o sistema é imenso, tem muitas opções e provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas se você tem interesse de ver como funciona o sistema da Huawei, fica até o final que eu vou mostrar passo a passo as partes dele. Para a gente estar desbloqueando, eu vou desbloquear com o rosto para não mostrar minha senha, mas a senha é dessa forma aqui. Eu vou mostrar aqui o rosto para desbloquear. Prontinho, estamos desbloqueados. Aqui na tela inicial eu não fiz alterações nenhuma, eu só fiz a configuração da minha conta para não ter alteração e nem mexer em nada. Primeiramente, o sistema da Huawei, ele vem por padrão bem limpo, não tem tantos aplicativos instalados. Temos algumas ferramentas, os ícones de primeiro momento lembram bastante do iOS, principalmente aqui nas ferramentas. Mas de aplicativos temos Facebook, Netflix e o Messenger aqui e o Booking com hotéis. Mas você pode desinstalar ele a hora que você quiser, então fique despreocupado com isso, tá? O sistema da Huawei, ele vem com essa opção aqui de drawer, ou você pode deixar igual o iPhone, que eu vou alterar aqui para vocês darem uma olhadinha. Dessa forma aqui que eu acabei de ativar, clicando nela, nós temos todos os aplicativos na área de trabalho, nós não temos mais aquela gaveta de aplicativos. Então você pode estar usufruindo da forma que você quiser e que você se adapte melhor. Então se você gosta bastante da gaveta de aplicativos, você pode ativar nas configurações. Ou se você gosta dessa tela igual do iPhone, você pode deixar, que é o padrão que vem na MUI. De restante, nós temos vários aplicativos aqui, o Health, High Care, App Gallery, arquivos, relógio e outras coisas, enfim, diretamente da Huawei. Ele conta os passos automaticamente, então você não precisa de uma pulseira ou smart band, então se você tiver com ele no bolso, ele já consegue fazer o cálculo de calores que você está gastando com passos. Temos um gerenciador de telefone bem inteligente aqui para fazer limpeza, limpar arquivos, ver se tem vírus, bloquear telefone, drop zone, bateria, para ver quanto está durando. Aqui na tela inicial não temos mais nada muito. Temos uma parte aqui com novidades, que é da Google, tá? É o Google Assistente, se eu não me engano. Olha lá, ele já abriu aqui pra gente mostrar. No telefone, nós temos os telefones padrões, tá? Não tem tanta alteração. Na agenda, bem limpa, bem parecido com o Android puro. Só tem um designzinho ali meio diferentão por conta do sistema da Huawei. Aqui na barra de tarefas, nós temos a barra de tarefas bem parecida com o sistema da ASUS. Se você já utilizou o sistema da ASUS, você vai perceber que é parecido e também com o novo Android, tá? Agora vamos entrar primeiramente nas configurações e se você tem interesse de ver tanto de opção que tem na câmera, eu vou mostrar também, então não saia desse vídeo. Entrando nas configurações, você vai ver que parece muito, mas muito com o iPhone. Se você já teve um iPhone ou já viu alguém mexendo, provavelmente você já viu que o menu é bem parecido, principalmente essa parte de cima aqui com esses ícones dessas cores. Aqui nas configurações nós temos muitas opções, eu não vou conseguir entrar em todas. Eu fiz um vídeo aqui no canal a respeito da MUI e as melhores dicas que eu encontrei para o seu dia a dia. Então se você quiser conferir elas, vão estar aqui na
descrição, então deixa um like para ajudar o canal aí e dá uma olhadinha no vídeo depois, tá? Aqui nas configurações, uma coisa bem legal que eu vi a respeito dos outros smartphones que eu tenho que citar aqui seria o balanço digital. O que esse balanço digital tem de diferente? Ele mostra o tempo de tela que a gente está usando em cada aplicativo. Por exemplo, eu usei 1 minuto no Chrome, gerenciamento de telefone 1 minuto, configurações 4 minutos que eu estou mostrando para vocês, PIN de gerenciamento de tela para você ter uma senha para você gerenciar isso daqui. Você pode definir um tempo de tela que você quer usar para não usar mais, limite de aplicativo para você limitar o tanto que você está usando. Temos horário para dormir, deixa a tela cinza para diminuir as luzes que entram para o seu olho e isso faz você dormir um pouco melhor antes de deixar o smartphone ligado. Aqui temos mais configurações bem detalhadas, diferente dos outros sistemas. Temos muitas coisas, gráficos, várias coisas. Tem até os desbloqueios aqui ocasionados pelos aplicativos. Então a gente tem um sistema bem completo aqui, tá? Eu, como usuário da Xiaomi, eu entrei no sistema e fiquei um pouquinho perdido porque tem muita configuração. Tanto que eu fiz um vídeo a respeito disso, mostrando as melhores dicas, mas com o tempo você acostuma rapidamente, tá? Nós não temos, infelizmente, o modo escuro aqui. Eu não encontrei o modo escuro. Eu vou confirmar novamente aqui, ó, escuro, dark. Infelizmente nós não temos aquele modo dark, mas provavelmente na loja de temas você consiga encontrar algum tema que consiga alterar e deixar tudo escuro da maneira mais legal possível para você. Aqui temos um aplicativo de vídeo, música, galeria, uma galeria bem vasta, a gente tem bastante opções, tá? A câmera do smartphone eu vou mostrar daqui a pouquinho. Temos também aqui na tela de início, a gente consegue fazer configurações que não dá para fazer em outros smartphones. Por exemplo, eu vou entrar aqui nas configurações da tela inicial, a gente consegue mudar o layout da tela, se você quer 4 ícones por 6, 5 por 5 ou 5 por 6. Isso é muito legal porque muitos smartphones não vêm com essa opção. 4x5, 4x4 e acabou. A gente tem várias opções aqui. Agite para realinhar, você mexe o celular, ele realinha todos os ícones se estiver bagunçado. Sequência de tela inicial. Temos como desabilitar aquele Google Feed que fica do lado. Temos várias opções aqui no sistema da Huawei, tá? Temos as transições ali, widgets, papéis de parede, tem bastante padrão aqui, bem legal. Vou deixar um escuro aqui para vocês verem, ó. Temos como desfocar, ó, dá uma olhadinha, ó, para ficar aquele papel de parede bem da hora, fica bem legal. Deixa eu ativar aqui para vocês darem uma olhada, ó como que ele fica. Ele fica bem esfumaciado na parte de trás e dá um efeito bem bacana. O sistema da Huawei, pelo que eu notei, ele já vem com o SwiftKey instalado por padrão. É o teclado que eu uso pessoalmente e acho muito bom. Se vocês gostam do teclado que eu utilizo nos vídeos, esse é o teclado que eu utilizo. Vou mostrar aqui para vocês, ó, vou abrir o mensagens e vou abrir um bate-papo aqui novo. Dá uma olhadinha, ó. Esse teclado aqui é o que eu utilizo. Claro que não está com o meu tema favorito, mas eu vou alterar logo para ele, tá? Aqui temos o modo festa, que é um aplicativo diretamente para você conectar todo mundo e ouvir música com todos os smartphones ao mesmo tempo, e temos várias coisas legais. Mas vamos para o mais importante, para o vídeo não ficar tão longo e enjoativo, a câmera. Na parte de câmera, a Huawei ela não decepciona, tá? Mesmo no intermediário, se você quer um smartphone com várias opções de câmera, a Huawei tá aí para deixar no chinelo todas as outras marcas. Aqui entrando diretamente, eu vou erguer um pouquinho o celular para não ficar meio bugado, tá? Se cortar um pouquinho da tela, me desculpem, mas vamos lá. Eu vou mostrar primeiramente as opções aqui de baixo, ó. Nós temos lentes AR, que a gente consegue fazer alterações, ó. Se eu olhar diretamente para a câmera, ele fica seguindo a minha boca enquanto eu falo. Se eu abro a boca, ele mexe também, ó. Se eu fecho o olho, abro. Se eu mexo todo o rosto, ele mexe igual para você fazer, ó. Temos efeitos também para você alterar. Temos vários efeitos legais para você fazer alterações. Temos o modo noite. Não é porque é um smartphone intermediário que não veio com o modo noite e tão famoso da Huawei, tá? Aqui na parte de configurações temos aquele estilo bem Android puro, mas eu já vou entrar em mais detalhes ali. Modo retrato. Temos essa opção aqui, ó, para você fazer alguns desfoques com círculos ou coisas do tipo. Temos também como deixar uma cor só destacando, tá? Mesmo no intermediário a gente só vê isso em coisa top de linha. Iluminação conseguimos alterar também, tá? Eu vou ter que ficar saindo e entrando na câmera, senão buga. Nível de beleza, você pode ativar ou desativar no modo retrato. Em foto, nós temos o wide angle aqui do lado, ó. Ele muda aqui do lado, tá bom? Se você for procurar o wide angle em outro lugar, não é. Aqui na parte de cima já vou. Em vídeo, nós temos aqui modo beleza em vídeo também, coisa diferente que não acontece nos outros smartphones. E temos o mais aqui, que é vasto em opções. Nós temos o modo Pro, modo câmera lenta, panorama, abertura para você fazer aquele desfoque de um item próximo, pintura de luz para, ó, pintura de luz eu vou mostrar aqui para vocês como que é. Deixa
deixa eu clicar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é isso daqui. Pintura de luz é quando você faz aquela parte escura e ele te ensina passo a passo você fazer uma foto muito bacana. Aqui nas opções nós temos o modo HDR, o lapso de tempo, o modo filtro, 3D panorama, etiqueta, documentos, e aqui nós temos uma galeria infinita cheia de coisas para você baixar em modos diferentes diretamente da Huawei. Então você vai ter uma câmera bem completa aí no smartphone, mesmo sendo intermediário. A câmera dele tem 32 megapixels na frente e 24 megapixels na traseira, com 8 megapixels naquela wide angle que deixa um pouco mais afastado e você pode pegar fotos bem bonitas. Aqui na parte de cima nós temos o assistente diretamente da Huawei que verifica o que você quer e você pode procurar diretamente no site, ó. Eu vou pôr o meu mouse aqui, ó, para vocês verem. Eu vou apontar aqui para ver se ele encontra, ó. Ele está procurando. Vamos ver se ele vai encontrar. Você aponta ele vai achar o mouse para comprar, ó, diretamente. Provavelmente ele vai mostrar na Amazon diretamente. Aqui tá mostrando no Mercado Livre, mas pelo que eu vi, a Amazon tem parceria com a Huawei. Então, se você vê aparecendo bastante da Amazon aí, você já sabe o porquê. Temos como identificar objetos, temos como fazer tradução ao vivo e temos como fazer leitura de código QR diretamente com a câmera. Então, a gente tem uma câmera muito boa aqui, muito completa para o intermediário. E temos aqui o modo movimento, imagem em movimento ativado. Isso daqui deixa o obturador muito mais rápido para a foto não ficar borrada quando passa alguém correndo ou coisas do tipo, para você tirar suas fotos. Temos o flash. O flash a gente tem como deixar até constante se você quiser usar como lanterna para tirar a foto, coisa que não acontece em todos os smartphones. E vamos diretamente aqui, ó, inteligência artificial, que faltou falar, que vem ativa por padrão. Isso daqui dá um tchan nas fotos, tipo, por exemplo, nas fotos que são grama, céu, sempre deixa ativo que fica muito bonito. Nas configurações aqui nós temos resolução 24 megapixels, etiqueta de GPS para saber onde você estava. Pode adicionar marca d'água se você quiser. Você, por exemplo, tira uma foto e você abre a foto, ela vai ficar com a marquinha da água aqui na parte de baixo, ó. Tirado com Huawei P30 Lite Triple Camera. Agora vamos ver as outras opções. Grade de câmera para você centralizar, você pode escolher qual que você quer, do Fibonacci, etc. Mudo para gravar sem áudio, sem ter que gravar com áudio. Cronômetro, controle de áudio, isso daqui é bem legal, tá? Esse controle de áudio aqui, você pode dizer X para tirar as fotos e até tirar uma foto dependendo do nível que você quiser que chegue o decibéis. Por exemplo, alguém tá falando muito alto, ele tira a foto. Capturar sorrisos, tira a foto automaticamente quando os sorrisos são detectados. Rastreamento de objetos, isso aqui você clica, ele vai ficar rastreando o objeto e seguindo o foco dele. Isso daqui eu só vejo em smartphones mais topos de linha e a Huawei trouxe implementado no intermediário para o Brasil. E aqui nós temos o ultra instantâneo, que é aquela foto de captura que vem automaticamente para você clicar aqui quando o seu dispositivo está bloqueado e você pode fazer a captura. Por exemplo, o smartphone está aqui desligado, nós vemos e clicamos 2 vezes, ele já faz a foto capturada bem rapidamente. Isso é bom para você não perder nenhum momento em fotos para você. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, ativei o decibéis, ó, dá uma olhadinha como que tá aqui, ó. Ele tá ouvindo. Diga X. Não funcionou, mas tudo bem. Vamos lá, vou desativar a opção aqui, controle de áudio, certo? Já voltou ao normal. Na câmera frontal, vamos ver as opções que nós temos na câmera frontal, que não é só câmera traseira também. Nós temos o modo noite, ele não funciona na câmera frontal, já vemos isso, tá? Infelizmente, o modo foto aqui, nós temos 32 megapixels de resolução, tá? Lembrando que as câmeras gravam em Full HD. Temos o reflexo no espelho, que se você quiser ativar ou desativar. Controle de gestos. De restante, o sistema da Huawei, ó, tem essa janelinha aqui bem tranquilinha, padrão dos Androids, tá? E o que eu posso te dizer? O sistema é bem fluido, tá? O gerenciamento de memória é muito bom. Eu não tive fechamento de aplicativos com engasgos ou coisas do tipo, principalmente em jogos. Lembrando que o Kirin 710 que está nesse smartphone aqui, ele tem o mesmo processamento do Snapdragon 660. Então, se você quiser um smartphone para jogo com bateria, pode ser que esse smartphone supra bem legal você. Mas tem que lembrar bastante do tanto de bateria que vem nele. Ele tem 3.340 mAh de bateria, então você tem que ficar ligado aí o quanto que você vai jogar, se é muito, pouco ou médio. Porque assim, a bateria dele tá durando 5 horas de tela comigo, mas pode ser que para você aí, pode ser que não dê tanto porque você usa o dia todo com 4G, Bluetooth, tudo ligado, talvez não consiga chegar no fim do dia com bateria. Esse vídeo foi para mostrar para você como a MUI funciona e quais são os principais features legais que tem aqui nela. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Eu espero ter te ajudado e muito obrigado por ter assistido. Tchau!